para nós, como direção, como igreja, como povo do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Som. Paz, irmãos. Bom dia. Eu estou fisicamente meio debilitado, então se eu não render o que costumeiramente você me vê render, eu queria que vocês tivessem compaixão da minha vida, mas ficassem em espírito de oração aí. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Versículo 6. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por essa manhã, te agradecemos pela tua santa palavra e mais uma vez te pedimos que o teu Santo Espírito revele a tua santa vontade específica a cada um de nós e a nós como o teu povo, tua casa, tua família, tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã duas perspectivas vindas desse texto. A primeira é: a fé precisa ter uma visão muito clara. Deus não responde sentimentos, Deus responde a uma clareza. Você precisa ter uma visão muito clara daquilo que Deus é, pensa, pode fazer e você quer que Ele faça. Eu sempre dou o exemplo do rapaz que era cego. Ele grita, e alguns discípulos de Jesus tentam calá-lo, Jesus pede para ele não ser censurado. Quando Jesus se aproxima, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? E é uma pergunta assim para nós brasileiros que geralmente temos preguiça de pensar. Então, se o brasileiro já tem preguiça de pensar, e está provado, né? 2025, mais de 73% dos cidadãos brasileiros não compraram nem leram sequer um livro. 73%. Então sobra aí 27% da sociedade brasileira que tem o intelecto ativo e o interesse cada vez maior de aprender. Então, se esse é o brasileiro médio, quando esse brasileiro vem para a igreja? Então, se ele já não tem o hábito natural, fora da fé, de buscar uma visão clara sobre as coisas, na fé muito menos, né? Fica como aquela ave recém-nascida que está esperando a mãe trazer a comida no bico e colocar no bico dele. Por isso, a Igreja do Senhor Jesus, como instituição, parte dela é de maneira significativa imatura. E não tenha isso como ofensa, como se eu fosse maduro. Eu estou junto do balaio, entendeu? Nós somos imaturos porque é o outro ângulo que eu quero que a gente tire do texto. Quando nós não crescemos em conhecimento, confundimos fé com crença. Então, onde que está o grande acidente que infantiliza o fiel? Evangélico é cheio de crença. E crença é diferente de fé. Então, o primeiro ponto é, que eu vou deixar mais para o final, a fé precisa ter uma visão. Sem essa visão, nem Deus trabalha,
e nós cansaremos achando que Deus não é bom, que Deus é injusto, que o evangelho não é funcional. Não adianta orar, ora e Deus não responde, então deixa a vida me levar. Acontece com muitos de nós. Não vou nem pedir para levantar a mão para você não ficar mais triste ainda. Mas por que a oração não é o nosso hábito? Porque Deus não está respondendo às orações. Não é que Deus não está respondendo. É que você acha que é óbvio. Você está cego, aí você acha que é Deus te maltratando quando Deus pergunta: o que você quer? Não é óbvio? Quem faria essa pergunta? O rapaz é cego. O que um cego quer? Não, mas para Jesus não é assim. Pode ser que um cego não queira enxergar. Pode existir, literalmente, por aí, mundo afora, um cego dizendo: rapaz, eu já enxerguei, o mundo é tão mal que eu prefiro não enxergar. Eu já me adaptei, então eu cuido de mim, sou autônomo, sei fazer minhas coisas, trabalho, sei ler em braille, então deixa quieto, é melhor não ver a maldade no mundo. Pode ser. Por isso Jesus pergunta. Pode ser que alguém que esteja numa cadeira de roda não queira levantar dela. O que você quer? Jesus aciona o fato que a fé tem uma visão. Aí ele responde: eu quero ver. Mas ele poderia responder como eu sempre afirmo: um copo de chocolate quente, que estava frio. Quero um chocolate quente. Jesus daria o chocolate quente e ele continuaria cego. Então, não fique chateado com Deus se você não tornou claro aquilo que você deseja. Aquilo que você deseja, que é diferente daquilo que você precisa. Isso ele prometeu, está lá no contexto de Mateus 5 e 6. Ele disse: olha, está vendo o lírio? Olha, está vendo a ave? Ele diz: não se preocupe. O que você precisa, um pai provê, sim ou não? Nenhuma criança implora o pai para comer de manhã, tomar café e tal. Os meus já acordam e vão para a cozinha, porque estão contando com isso, que o pai tem uma responsabilidade com o que é básico. E agora o meu primogênito com 18? Já saiu do lugar do básico, sim ou não? Eu queria ir ali no cinema com uma amiga. Aí falo: rapaz, seguinte, se você se acostumar a isso, mulher nenhuma vai respeitar um homem que para bancar o rolê tem que pegar dinheiro com outro homem. Então, quanto mais autonomia e responsabilidade, mais o pai e a mãe entendem que agora a relação saiu do básico. Então, Deus cuida do básico. O que você queria? Uma churrascaria. E isso tem outros fatores. Isso não é uma provisão básica. O que é uma provisão básica? Talvez você está chateado que você não tem o que você quer, mas se você for honesto, não faltou um pão francês crocante com um ovinho mexido e um café preto. É isso que Deus tem? Inicialmente sim, porque a logística do céu só entende que você é digno de crescer quando você agradece pelo básico que já recebeu. Então, se você é ingrato pelo sol que nasceu sobre a sua cabeça, você vai chegar aonde? Principalmente as mulheres, se você não é grato por ter menino fazendo barulho e comida sujando sua louça, mesmo que não pare de empilhar na pia, e quantas mães dariam tudo para ter um filho que perdeu de volta e ouvir aquela gritaria? Quantos homens e mulheres divorciados não dariam tudo para ter novamente o estresse de uma pia cheia de louça? Então, como que o céu te promove se tu não agradece porque tem comida sujando louça? Tu só reclama da louça suja, mas tu não agradece pelo pão de cada dia que suja a louça. A logística do céu não trabalha dessa maneira. Mas voltando ao primeiro ponto que eu quero tratar, que de fato, para mim, é
é o motivo da nossa infantilidade. As crenças sendo chamada de fé. Eu vou trazer definição para ficar mais fácil para você. Fé é um conceito sobre qualquer coisa, mas que começa em Deus. Fé é tudo aquilo que vem de Deus para o que é humano. Crença é tudo aquilo que é humano querendo fazer uma definição sobre o que é divino. Então, lá em Romanos 10, 17 a 19, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, eu só posso ter fé se aquilo que eu chamo de fé, a informação procedeu de Deus para mim. Agora, se eu pegar algo da minha experiência pessoal, da experiência política, da experiência do outro, da experiência familiar e desejar definir o que é divino, enquadrar o céu com uma ideia da terra, é crença. Por exemplo, os usos e costumes dos evangélicos, é tudo crença, quase não tem fé envolvido. Vamos lá, tatuagem, não é sobre mim não, tá? Porque, assim, ó, a quinta série já ficou para trás há muito tempo. Mas o mesmo evangélico que vai fazer uso dos argumentos de Levítico, para ser fé, ele tem que usar todos os outros elementos que estão lá em Levítico. Mulher no ciclo menstrual, fora do arraial por mais de 20 dias, não cortar as extremidades da barba, não comer camarão, o animal de pata... Aí você vê pela experiência, não, eu acho que... Vamos lá, álcool. É só antes de ontem que eu vim descobrir que eu prego para homens fumando charuto e tomando uísque. Eu não sabia, nem eu sabia que eu fumava charuto e tomava uísque. Olha o nível que o evangélico tem de criar crenças. Aí um momento como esse, talvez em um culto que eu trago clareza bíblica para amadurecer, aí o irmão que é dado a crença e não a fé fala, ó, então ele está mandando fumar e beber. Aí começa a espalhar, ele fuma e bebe, ele fuma e bebe, ele fuma e bebe, ele fuma e bebe. Maioria dos evangélicos, Deus odeia o álcool porque o meu avô era alcoólatra e destruiu a família. Tu está querendo aprisionar Deus na tua experiência. Olha que loucura, que ninguém nunca te falou. O que tem a ver a vontade de Deus com a experiência que o teu avô teve? A experiência pessoal de ninguém é uma doutrina. A doutrina nasce da palavra de Deus por 2 ou 3 testemunhas. 3 versos respeitados em seu contexto iniciam a criação de uma doutrina bíblica. Então, é mais fácil ser imaturo e nutrir as crenças do que ficar somente com aquilo que está escrito. Não forçando sua experiência pessoal. E é um exercício intelectual básico, né? Que eu sempre peço aos irmãos, assim, ó, sobre as crenças sobre álcool. O Antigo Testamento proibia o profeta, o Novo Testamento proibiu João Batista, porque o Senhor o separou como nazireu. Jesus bebeu e foi acusado de glutão e beberrão. O Espírito Santo mandou Paulo escolher diáconos e disse na carta para não ser muito dado a vinho, muito dado, ou seja, abriu o precedente do consumo moderado do diácono. Para o presbítero ele disse, não seja dado a vinho. Para o próprio Timóteo ele diz, não beba somente água, mas também um pouco de vinho, por causa das tuas enfermidades estomacais. A mãe do rei Lemuel ensinou a ele, que está escrito em Provérbios 31, se entregar. Aí no hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, é ser vencido. Não é típico aos reis ser vencido pelo álcool. O mais interessante, eu já expliquei já algumas vezes, o mesmo
texto lá, que o rei Lemuel replica o ensino da mãe, que se entrega o álcool para aqueles que estão sem propósito de vida. Antes disso, a mãe dele disse assim: não entregue sua força para as mulheres, principalmente aquelas mulheres que destroem reis. Nenhum homem evangélico desistiu de mulher. Mas usa uma crença em cima de um texto que tem um contexto dizendo isso aqui não pode. E é melhor que não faça. Eu não estou falando o que eu estou falando para que você consuma. Eu estou falando o que eu estou falando para que você amadureça. Porque é melhor não. Como diz o pastor John Piper, pelo tempo histórico hoje, é melhor não. Brasileiro, em suas incapacidades, não sabe gerir sua liberdade, é melhor não. Mas o que eu estou falando para você hoje não é para te autorizar, é para você deixar de ser imaturo e chato, no mínimo, quando vê alguém administrando sua liberdade em Cristo. Porque, baseado na crença ainda, tá? Não é por causa do fraco na fé. Me apresenta o fraco na fé, porque 24 anos eu estou convertido, sempre falaram desse sujeito e eu nunca conheci ele. Olha a outra narrativa de crença. O tal do fraco na fé. Me apresenta o fraco na fé. Como se o alvo da fé fosse ser fraco. Qual o alvo da fé? Efésios 4, a partir do verso 11, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, à plenitude que há em Cristo Jesus. O alvo não é ser fraco. Então, se o batom vermelho de uma irmã é escândalo para outra, quem converteu essa irmã? A cor do batom e não Cristo. Então, se a cor do batom de alguém tira você do caminho, você não está no caminho. Então, um irmão fez tatuagem e te ofendeu. Então, é a tatuagem que te converte? O grego, que é a língua no Novo Testamento, chama de escândalo literalmente montar uma armadilha, uma arapuca, para derrubar alguém. O que é um escândalo? Se ficar comprovado que tem pastores e igrejas envolvidos no escândalo da fraude do INSS. Isso é um escândalo. Agora, a cor do batom de uma irmã, a tatuagem do outro irmão, o outro irmão ali, aniversário de casamento, saiu com a esposa para um restaurante italiano e tomaram ali uma taça de vinho. Olha, que escândalo. Escândalo é te ver numa mesa de bar. Aí é escândalo. Escândalo é te ver bêbado por aí. Aí é escândalo. O que o Brasil não ensina sobre as crenças do Evangelho? Vou insistir no álcool porque é o maior dos maiores, ok? Me apresente um versículo bíblico que a Bíblia te proíbe beber. Só um, para a gente começar uma conversa madura. Não bebereis. Alguém? Mas todos vocês vão lembrar, porque são leitores bíblicos, que não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o espírito com salmos, cânticos e hinos espirituais. Lembram, né? O apóstolo Paulo escrevendo. A Bíblia não proíbe beber. A Bíblia pune a embriaguez. O que não se ensina ao evangélico? Esse intervalo aqui, ó. Existe um intervalo de maturidade e responsabilidade entre Deus não proibir e você meter os pés pelas mãos. Como eu vou chamar esse intervalo? Maturidade e responsabilidade, que é uma coisa que evangélico não gosta muito de ser. O que evangélico gosta? Uma cartilha, um beabá, como se ele fosse um eterno bebê, o fraco na fé. Nunca amadurece. Por isso, muitos evangélicos mimados, com 20 anos de igreja, não podem ser contrariados, não podem ser questionados, confrontados e por aí vai. Entre não proibir e você se embriagar, existe a responsabilidade que você não quer assumir. Esse é o dano da crença. A crença nunca amadurece.
Ela cria folclores, tabus, suposições, mas ela não amadurece. Uma crença não amadurece. O que amadurece? A fé amadurece. Olha o que é fé. A Bíblia não me proíbe de beber, mas eu não quero beber. Por quê? Porque eu não estou na Europa, eu estou no Brasil. Não sei se já me viu pregar, aí já preguei algumas vezes na Europa, aí fui pregar numa igreja portuguesa mesmo, portugueses nativos lá. Quando acabou de pregar, eu estava com a minha esposa, o pastor português levou a gente para o restaurante. A gente pediu os pratos, eu pedi um suco, minha esposa pediu outro suco, e daqui a pouco chegou uma torre de chopp na mesa. Eu falei, não, é engano, pastor, não, é minha. Eu fiz a cara que você está fazendo, assim, ó, que ainda não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Ok? Primeira coisa, meu Deus, se me virem, caramba. E o pastor percebeu o meu desconforto e perguntou por que esse desconforto. Eu falei, cara, no Brasil é pecado isso aqui que você está fazendo. E ele disse, aqui em Portugal, não beber é pecado. Olha que choque cultural. Aqui não beber é pecado. E se for para a Rússia, para a Alemanha, caso do frio, aí lá eles tomam uísque mesmo. Fumam. Aí minhas crenças foram... Aí fui para o hotel ainda sofrendo com aquilo e julgo que foi o Espírito Santo querendo me ensinar. Aquela semana foi final de Champions League lá, alguma coisa assim. Um time ganhou 1 milhão de pessoas na rua celebrando. Aí eu me senti assim, impulsionado por Deus. Dá um Google e veja quantos incidentes policiais tiveram durante essa comemoração. 1 milhão de pessoas na rua, uma ocorrência policial. Fosse no Brasil. Então, qual a média europeia de leitura de livros por ano? Portugal, que está, de maneira per capita, bem abaixo das grandes potências, em Portugal, 7 livros. Por isso que igrejas que focam em milagre, igrejas brasileiras que focam em sobrenatural, não crescem muito em Portugal, porque o europeu é muito racional. Então, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, lá tem, mas não é o sucesso lá que é aqui. Porque para ganhar o europeu, a fé tem que ser fé mesmo, não pode ser baseada em crença. Então, português, 7 livros por ano. Imagina o sueco, o alemão, fala outras potências aí lá. Suíça. Então, quanto mais educado um indivíduo é, mais freios comportamentais ele tem. Então, qual é o medo pastoral na América do Sul? O descontrole, falar de uma liberdade, como nós estamos compartilhando aqui pela essa manhã, e ter a preocupação se tem gente responsável em seus freios comportamentais. Por quê? Julgo eu que essa é a verdadeira santidade. Deus não me proíbe. Essa é a verdadeira santidade. Uma santidade na qual Deus te proíbe, e só é santidade porque é uma proibição, não é santidade. Então, a multa, se você ultrapassar 80 quilômetros, não é sua educação, é o oposto. Então, por que você não bebe? Porque Deus não deixa. Não é santidade porque não é voluntário. Santidade é tudo aquilo que é maturidade, é fruto de maturidade. Então, não, Deus não me pediu, não. Eu estou entregando porque eu quero. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, isso é amor, sim ou não? Então, tudo aquilo que voluntariamente você entrega é santidade.
Aquilo que Deus te proíbe não é santidade coisa nenhuma. Por isso, muitos de nós é santo, mas é amargo, que não é uma santidade feliz, é uma santidade da proibição. Não sei se você me segue, mas essa semana eu estou tentando trazer mais clareza sobre as crenças políticas que nós nos enfiamos nos últimos anos, e eu sou o primeiro a me arrepender de excesso, ao ponto que nós chegamos a um lugar onde nós fomos convencidos erroneamente que um opositor político não é mais um discípulo em potencial, é um inimigo indigno do nosso amor, porque destrói os nossos valores. Aí eu dou o exemplo de Saulo de Tarso, Atos capítulo 17, se não me falha a memória. Saulo de Tarso ainda respirava violências e ameaça de morte contra o povo de Deus. Aí o que acontece? Se a crença não frutifica, ela também não frutificou na época, ao ponto de fazer Jesus descer do trono sozinho para evangelizar Saulo sozinho. Então hoje, o fruto social de uma igreja que se endireitou politicamente inviabiliza a salvação de pessoas à esquerda. Então a gente não é mais, metaforicamente, a Arca de Noé, colocando um monte de bicho esquisito para dentro. A gente é um cruzeiro hoje recrutando gente promissora. Gente boa, de bons costumes, de boa tradição. Perdeu-se o motivo do Evangelho. O Evangelho está aqui, o Evangelho existe porque o problema existe. O Evangelho existe porque o homem não é quem deveria ser, as coisas não são como deveriam ser. Então, em nome de uma guerra cultural, política e ideológica necessária muitas vezes, a gente não teve freio para discernir que são seres humanos e podem ser salvos. Olha o dano da crença. O dano da crença é: alguém politicamente à esquerda destrói a família. A crença é tão cruel em travar a cognição que a mesma pessoa que afirma isso, ela não é de maneira honesta, ela não amplia a aplicação dessa crença a uma prática pecaminosa à direita ou heterossexual. Então ela diz: olha, uma pessoa à esquerda é uma destruidora da família. Ela não consegue aplicar um raciocínio amplo dizendo: ok, mas vamos lá, vamos ser honestos, vamos. As crenças progressistas destroem conceitos sobre a realidade, verdade, mentira. Vamos lá, atacam o conceito do que é uma família, ok? Mas o que destrói uma família não é a destruição do seu conceito, é a própria família disfuncional. Então, os pecados familiares: traição, ofensa, gritaria, violência física, violência verbal, pornografia, adultério, pai que não respeita a mãe, filho que não respeita o pai. É uma pergunta que eu faço, e talvez faça amanhã aos homens aqui, ok, então se a esquerda não existir, os homossexuais não existirem, você começa a ser um homem melhor? Então eu vou orar a Deus para Deus sumir com todos os homossexuais do Brasil, sumir com todo o pessoal de esquerda, para ver se você se torna um homem santo, um homem bom. O que tem a ver o outro com a minha necessidade pessoal de santificação? Então percebe que a crença anula o raciocínio, cara. Não estou dizendo que a guerra cultural não é real, eu não estou dizendo que nós não temos que entrar nesse campo de batalha,
Eu estou dizendo que existem limites quando você entende que tem um ser humano ali, eu posso amá-lo, independente da discordância no campo das ideias, mas também eu não posso punir essa pessoa como se ela fosse maligna, sendo que tem gente maligna de verde e amarelo. A cognição travou de tal maneira que a gente não consegue perceber que parte dos evangélicos colocou a esperança em uma família política que nem salvou eles mesmos. Uma família que não se autogoverna, a gente colocou a esperança que eles podem salvar o Brasil. Tudo isso vindo de um só lugar. Crença não é fé. Há uns 30, 40 dias eu estava em Israel, e a semana que teve aquele evento COP aí, né, o evento de sustentabilidade e tal, gente do mundo inteiro. E o presidente atual que nós temos falou nas eleições que não colocaria sigilo no governo dele. Aí colocou sigilo de 100 anos nos gastos da COP, que foi surreal o tanto de dinheiro público desperdiçado lá. E eu, como qualquer cidadão, aspas, responsável, postando, como se uma postagem fosse transformar o mundo, né? Você tem que se posicionar. O que é se posicionar? Fazer uma postagem. A sua postagem vai mudar o mundo. E eu ali, blá, 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 blá. E daqui a pouco, suavemente, o Senhor perguntando assim: quais as possibilidades de um homem como o presidente atual ser salvo? Eu gosto de ser crente, irmão. Ser crente é luxo. Porque tem horas que Deus vem para, hablar contigo. Eu falei: Senhor, eu acho que tem duas hipóteses. A primeira é o Senhor fazer sozinho, como fez com Saulo de Tarso. E a segunda é o evangelismo artesanal, que vem da relação. Mesmo você discordando de ideias, você conseguir estabelecer pontes e mesa com a pessoa que você não gosta. Porque você pode não gostar. Amor não é paixão. O Evangelho não pediu para você estar apaixonado por ninguém. Mas os corações não se abrem quando são ofendidos. Os corações se abrem quando são respeitados. Então, eu não preciso respeitar a sua ideia, mas eu respeito sua dignidade humana, já é um ponto brutal de conexão. Eu entendi, Senhor. O que é isso? A gente vai tomando posturas, achando que vai mudar o mundo uma fala, uma opinião, uma postagem no Instagram. E a gente não consegue fazer uma conexão com o coração do outro. Eu tenho muito que aprender, mas acredito que vocês podem já encurtar o caminho de vocês olhando para um cara como eu, que já trilhou, errou, recomeça. Alguém falando bem assim: não confia muito no pastor Anderson não, que ele muda de opinião muito rápido. Óbvio, isso se chama santificação. Eu não posso mudar de fundamento. Quando eu atacar a Cristo e sua suficiência salvífica, quando eu atacar a Bíblia como palavra de Deus e o conceito do que é família, aí pode se preocupar. Agora, óbvio que você tem que mudar de opinião, você é filho de Adão e Eva, você não está glorificado. O que você pensa hoje é trapo imundo e amanhã não é para pensar igual hoje. Que você tem uma meta a cumprir, viver para a glória dele e salvar pessoas. Aí tem gente que acha que é uma glória pensar hoje como pensava 20 anos atrás. Isso é crença, não é fé. Porque fé é mutação do comportamento e da opinião humana focado no viver para a glória de Deus. Então, como Paulo disse, não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço. Então, hoje eu consigo, em uma semana, estar dentro de um quartel, tendo a linguagem que acessa o coração de um policial, pregando, evangelizando, falando de saúde familiar, saúde mental, e na outra semana ser convidado pelos artistas do rap, e está lá, todo mundo de esquerda e o pastor lá. Respeito não é concordância. O respeito
quebra muros, constrói pontes. O respeito acessa corações. Essa semana eu fiz uma postagem homenageando um ator brasileiro que ganhou um Globo de Ouro. Graças a Deus que metade dos irmãos obrigado, pastor, entendi, aprendi. Metade dos irmãos os irmãos da crença, que acham que falar para alguém que politicamente eu discordo, nossa, você é um bom pai. É você estar concordando com tudo aquilo que a pessoa pensa. O ator é pai de 3 meninos e é um bom pai. Olha que doideira. E para um crente baseado em crenças, isso não pode acontecer. Olha, eu discordo de tudo que você pensa, de tudo que você faz, mas isso aqui que você faz é bom, hein, cara? Está até na Bíblia. Imagina um nível de papo desse, seu com alguém. É crença sua achar que você tem que ganhar um debate político. É crença. A fé afirma que você tem que ganhar uma vida e não um debate. E os valores? Você é cidadão. Continue pensando, defendendo e votando em quem você quer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha que loucura eu estou fazendo. E se já tem gente surtada comigo, surta cada vez mais. Mas eu também penso o seguinte, parte da frustração de alguns irmãos vem da incapacidade de ainda não ter compreendido essa diferença entre fé e crença. Eu estou escrevendo um livro sobre rap. O que tem a ver, né? Rapaz do céu. Aí os caras ficaram sabendo. Sabe onde eu vou fazer o evento do lançamento do livro? Em São Paulo, em Alphaville, com todos os grandes nomes do rap nacional. Que o simples respeito a um viralizou para todos. Sabe aquele pastor lá? Olha, de direita, mas, cara, o cara é da rua, morou em favela, respeita o rap, e ele está escrevendo um livro que se chama Os 12 Apóstolos do Rap, onde ele vai pegar o artista do rap e comparar ele com um apóstolo da Bíblia, dizendo que é válido o nosso anseio revolucionário por justiça. Tudo de esquerda. Concordância? Não. Similaridade entre o pensamento do poeta e do profeta. Mesmo que as conclusões não sejam as mesmas, o que Jesus Cristo diz no seu Evangelho? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Ele será saciado. Então, esse simples diálogo e respeito, discordo de tudo isso. Mas há um anseio no seu coração que é da vontade de Deus. A busca por justiça. Aluguei um triplex na cabeça do cara. Para piorar, quando eu fui no evento, eu levei um disco de vinil de presente para cada um. Oh, louco, cara. É o pastor da mandíbula do Lula? É ele. Como assim, cara? Estou dando exemplos para você da distância entre a fé e a crença. Diz para mim que está entendendo? Porque essa rigidez cognitiva da crença, ela vai empobrecer muitas outras áreas da vida. Casamento, caráter, fé, vida em sociedade. É por isso que nós somos um povo dividido. Esses dias viralizou uma polêmica que eu disse que eu admiro a teologia católica porque é uma teologia de paz. E a cruzada, não sei o quê, é porque você nunca leu um livro de um bom católico. Primeiro ponto, você nem vai lembrar que é católico. Tão profundo que é, só Bíblia, Evangelho e por aí vai. E a minha tristeza, eu falei, é que a teologia protestante, ela é de guerra.
O que um protestante faz? A etimologia da palavra, somos o nosso nome, Raabe. Sabe o que significa? A insolente. Então hoje, para mim, é muito mais claro, a etimologia da palavra protestante produz todas as nossas divisões hoje, ministeriais. A Igreja Católica, com todos os seus problemas, é uma só, tem cismas e racha, mas não sai da ordem que afunila toda a paróquia a Roma. E nós, evangélicos, protestantes, que nos gabamos de sermos superiores, de não termos imagem, que nós somos certos, temos entre 33 mil a 44 mil divisões denominacionais e congregacionais. Hoje um pastor foi ali me xingar no Instagram dizendo, o Brasil é do Senhor Jesus. Aí eu falei, será que eu vou responder ou não? Porque aqui já começa, e ele falou isso em nome de política. 2026, o filho do presidente que nós tínhamos, engole essa, pastor Anderson. Aí eu falei bem assim, aqui, quando você declara que o Brasil é do Senhor Jesus, já começou a nossa divisão. Católico ou protestante? Se for protestante, arminiano ou calvinista? Anglicano, Deus é amor, universal, Paz Church, bola de neve. Entendeu? Na hora da gente atacar o inimigo, é do Senhor Jesus. Mas na hora que o inimigo for vencido, os amigos se tornam inimigos e, em nome do batismo que imerge ou que asperge, a gente já vai ter outro inimigo agora a atacar. Não vivemos em paz nunca. Olha o conflito de um dos pastores ícones que temos com a senadora essa semana. Em segundos, a outra já não é mais tua irmã. Como que a gente vai ter amor para alguém politicamente oposto? Como que a gente vai ter amor por um católico? Se uma irmã com uma história não é irmã em segundos por causa de uma opinião política. É aquele tom que eu não quero, eu já tenho ele. Adão já me deu aquele tom horroroso de pregar a palavra gritando, eu não estou julgando o irmão. Somos assim, pastor é assim, mas eu não quero, por que eu não quero? Porque a nossa fé é bela. Jesus é magnífico. Com isso eu não estou dizendo que eu quero ser um sim carinhoso. Com isso eu estou dizendo que dá para ser amoroso e guerreiro no mesmo lugar. Pode ser o tom alto um dia, mas esse tom alto teve um motivo, mas no outro dia você está de novo. Porque ele habita em ti, cara. Ele te quebranta, ele te refaz, ele... É feio. Socialmente, se a gente pegar um pastor gritando e o Frei Gilson, agora que está botando milhões numa live, quem a sociedade vai escolher? Está cheio de debates aí no podcast, padre e pastor. Os pastor tudo gritando e os padres tudo, querido pastor, amado pastor. Estão engolindo a gente, provando que nós somos trogloditas quando nós defendemos as nossas crenças. Que não somos educados, refinados, amorosos. Dá para ser firme. Jesus foi assim, firme e amoroso. Porque a provocação que eu sempre faço, inclusive eu tenho um livro sobre isso, sobre como um pai, uma mãe, um pastor, uma igreja poderia se posicionar se um filho fosse homossexual. Percebe, agora eu te provoco, que todo gay que não é teu gay está indo para o inferno. Mas todo gay que é teu gay, tu queria uma igreja amorosa cuidando dele. Então só vai para o inferno porque não é problema teu. Bandido bom é bandido morto, porque o bandido encarcerado, você não é a mãe. Ah, esses gays, esses trans, porque não é teu.
Percebe como a crença capturou a gente e cauterizou o coração? Aí agora já amolece, ouvindo isso aqui, ó, a verdade para quem nasceu de novo, bum, despedaça o jugo. Caramba, eu vi, acabei de ver vários tiozão e tiazona aqui, ó, tá falando do meu ídolo. Mas quando vem a palavra de Deus, ela, bum, ela despedaça. Ela te encurrala dizendo, e agora? Vai ficar com político ou vai ficar com Jesus? Porque percebeu? A crença fez a gente se ofender mais pelo político do que por Jesus. Irmão, você não foi chamado pelo Senhor para mudar o mundo por meio de revoluções políticas. Jesus não prometeu paraíso na terra. Ele prometeu que vai ficar pior do que já era 2000 anos atrás. Mas ele disse, não tenha medo, eu venci o mundo. Então a gente não muda nada, tem que aceitar tudo. Não. A gente muda pessoas e a mudança da pessoa muda ambientes. Onde a gente está perdendo a mão? Querendo mudar ambiente sem mudar as pessoas. Tudo muda. Casamento, família, igreja, política, sociedade, presídio, tudo é capaz de mudar. A partir da mudança de uma pessoa. Então, se você salvar o policial, ele deixa de ser violento. Eu ensino isso dentro do quartel. Não confunda o dever de parar a ameaça coletiva com ter prazer na morte. Tá, eu preguei isso dentro do BOPE, no Rio, onde ali são os mais cauterizados, não tinha um sorriso. Eu entrei assim, ó, opresso o ambiente, não tem um sorriso. Mas vê se um cara como eu tem medo de cara feia. E muitos crentes. Eu disse, qual é o seu dever? Prendeu, camburão, devido ao processo legal. Se você algemou, colocou no camburão para executar, crime e pecado. Se você é um homem de Deus, salvo você não será. Aí onde pegou? Os caras começaram a chorar. Um homem de Deus não tem prazer na morte, mesmo que seja necessário. Por exemplo, legítima defesa não é nem crime nem pecado, dentro dos parâmetros. Alguém invadiu a sua casa. Legítima defesa. A lei vai dizer, usou dos meios acessíveis para parar uma injusta agressão. Mas está ali, sei lá, a ameaça foi alvejada 30 vezes pelas costas. Não é legítima defesa. O bandido pegou seu carro, se evadiu. Você estava armado, 5 tiros nas costas. Não é porque, mesmo sendo bandido, a vida dele vale mais que o carro. Juridicamente falando, o juiz não vai aceitar. Porque não tem grave ameaça. Ele pegou o teu carro e foi. Então, é difícil de assimilar coisas que eu estou falando nessa manhã. Mas quem nasceu de novo acata. Um cara do BOPE que mata por todos os dias, entendeu? Porque qual é a diferença? Se eles estão em combate, o bandido está armado, sim ou não? O bandido se colocou nessa situação. Faça o seu serviço, Romanos 13, a autoridade porta a espada de Deus para punir o transgressor. Quem recupera não é o Estado, é a igreja. O Estado existe para executar mesmo. Mas eu não preciso fazer isso com prazer, porque é uma vida. É lamentável, entende? É lamentável porque são as injustiças, a falta de educação. Assim, ó, tem vários parâmetros que um homem ou uma mulher de Deus vai analisar antes de alguém ser definido como um criminoso. Tipo, é lamentável em várias escalas. Mais lamentável, a escala maior é que aquele que foi abatido, morto, é criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, o policial que é homem de Deus não faz isso com prazer, faz isso por dever. Isso é fé. Agora, qual é a crença? Bandido bom é bandido morto. Isso é crença. Então, a fé não infantiliza a responsabilidade do criminoso, mas também o tem como digno, como ser humano, que é diferente daquilo que ele faz.
O Evangelho não vai dizer que o ser humano tem valor quando se converte. O ser humano já tem valor porque é criado à imagem e à semelhança de Deus. Ele já tem valor inerente a ele. Antes de sua conversão. O homem é tão valoroso para Deus que o preço do ser humano está provado na cruz. O preço do ser humano é um Deus crucificado. Então, seja esse ser humano de esquerda, de direita, gordo, magro, branco, pobre, rico. Então, em nome das crenças, nós não podemos segregar. Porque a fé nos manda unir pela conversão que há em Cristo Jesus. Difícil, pastor? Óbvio, se fosse fácil, não chamava caminho estreito. Óbvio que é. Porque é muito mais fácil permanecer na rudeza, na ignorância. Mas quanto mais se aprofunda-se no mistério de Cristo, mais maduro você deveria ser. Olha o que um cantor de rap falou no podcast, para mim. Hoje, pastor, parece que a igreja acha que Jesus morreu entre dois empresários. Eu quase desmaio. Jesus morreu entre dois ladrões. Mas como disse um homem de Deus, só um se converteu. Para que ninguém se desespere, tem esperança para todo mundo, mas foi só um, para que ninguém se iluda. É necessário se arrepender. Mas olha a disponibilidade do Evangelho para qualquer pessoa que se arrependa. E nós, em nome das crenças, que vamos acumulando em cima do Evangelho, colhemos essa igreja hoje imatura. Onde nós 4 somos líderes, cada um tendo uma perspectiva do mesmo assunto que é Deus. Eu sempre tento explicar. Todo objeto tem um ângulo de 360 graus ao seu redor. Cada um de nós, pela experiência, pelo chamado, como foi criado, interpreta em Deus uma coisa diferente do outro. Um vai olhar e ver o amor de Deus, outro vai olhar e ver a severidade de Deus, outro vai olhar e vai ver a justiça social de Deus. Ninguém está mentindo, é só um ângulo da mesma verdade. Mas como a gente é baseado em crença, o que a gente vai fazer? Achar que o outro é herege. Aí a gente se divide e começa 4 igrejas. Uma focada no social, uma focada nos dons espirituais, uma focada em teologia, e a gente vai se embrutecendo. Por isso, é impossível os evangélicos estabelecerem que o Brasil é do Senhor Jesus, porque só aqui já tem um problema para resolver. Se o inimigo for uma política de esquerda, a gente se une. Eu separei, antes de ontem, as fotos. E eu não sei como eu vou fazer isso, para tentar quebrantar o coração dos irmãos. Mas, de alguma maneira, eu preciso fazer. 2018, 8 anos atrás, uma semana depois que Bolsonaro foi eleito presidente, ele convocou um almoço com 150 pastores no Brasil. Tudo que é lugar. E nós estávamos lá. Só 150 pastores. E eu pensando isso, como a gente fechou o coração para a evangelização de quem a gente não concorda, se passaram 8 anos. E nenhum dos 150 pastores de lá para cá se viram ou trabalharam juntos. Qual é a dor? Um político consegue fazer milagres que nem Jesus é capaz de fazer entre seu povo. Nos unir. Pastor, vamos fazer um evento de homens juntos? Não, não vou, porque você pode roubar minhas ovelhas. Pastor, vamos fazer um evangelismo junto? Não, não vou, porque eu não gosto da sua teologia. Ah, pastor, não vamos. Um político
possui sobre os evangélicos mais poder que o Senhor Jesus. 8 anos se passaram, eu não revi nenhum dos meus companheiros de ministério. Porque eu não chamei? Não. Chamo. Ei, não, vou estar viajando. Não, já tenho um compromisso. Não, não sei o quê. Agora, se um político assoviar, nos aglomeramos ao redor dele. Paramos cultos para ovacionar políticos. Então, olha aqui mais uma vez a diferença de fé. Fé deveria ser a igreja como noiva, a palavra, a Bíblia como palavra de Deus e Jesus nos unindo para um propósito, sim ou não? Mas como a gente rejeita a fé e abraça a crença, as crenças nos unem. Olha, os pastores têm que se unir porque senão a esquerda vai destruir a família. Joia. E agora, como a gente vai nos unir para abençoar as famílias? Não, não importa. A gente se une para odiar um inimigo. Mas a gente não se une como amigos para um propósito maior. Porque é contraproducente a gente trabalhar para aquilo que não é, ao invés de trabalhar para aquilo que é. Por exemplo, na igreja não é comum se explicar o que é um casamento, mas todo mundo se ofende com o tal do divórcio. Então foca no que é errado, cara. Olha como a crença foca no que é errado. A crença gera um desespero tão grande, não pode divorciar. Deus odeia o divórcio. Está na Bíblia. Mas por que tu não ensina o que é um casamento, ao invés de apavorar o povo sobre a maldição do que é um divórcio? Ensina o que é casamento e o povo não vai divorciar. Então, ensina o que é certo. Ensina o que é família, ao invés de se juntar para odiar quem está destruindo ela. Por quê? Vamos lá, vamos ser honestos. Fé, estou gerando fé no seu coração. O bloqueio da crença é tão cruel que eles nos convencem que a gente tem que atacar desenhos, livros, esses canais de streams aí, ó, lançou um filme, não sei o quê, 2 homens se beijando. Se eu educo os meus filhos no caminho, e a minha vida é o primeiro testemunho a eles, tu acha mesmo que é um beijo gay que vai desviar meus filhos, é? Então por que tu não se empenha para ensinar o que é? Ao invés de se desesperar por aquilo que não é. Está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido? Então, com isso eu não estou dizendo que a gente não se posiciona, tem que se posicionar. Pô, tá errado, o livro aqui quer enfiar na escola, tem. Mas não precisa se desesperar. O modelo de casa e o modelo da igreja é mais forte do que o modelo daqueles que querem destruir. Meus 2 meninos, um de 5 e um de 12, falou: pai, queremos lhe fazer um convite. Isso na mesa de almoço. E a minha esposa: que convite é esse? Mãe, com todo respeito, não é da sua conta. Assunto de homens. 5 anos. Então vou comer mais rápido aqui. Lá no quarto, pai. Quando acabar, vai lá para o seu quarto e a gente vai lá. Acabou, foi o de 12, o de 5. Tenho 4 meninos. Nós queremos lhe dar o privilégio de fazer parte do nosso grupo, onde tudo que é dito aqui, fica aqui. O senhor aceita? Aí eu entendi o de 18. Porque, por exemplo, para o adulto ou para o adolescente, conversa de menino é submundo, né? Pequeno demais esse. Aí você sempre despreza. E eu falei: rapaz, eles se organizaram porque foram desprezados pelo primogênito, né? Não, eu vou apoiar. Não, estou junto. Então, podemos começar? Então, cada um de nós conta uma história e no final a gente pergunta: mentira ou verdade? Aí começou. Aí eu falei: olha, eu ia me afogar quando eu era criança. Aí quando eu estava afundando, eu fui salvo. Verdade ou mentira? Verdade. Aí um conta o outro. Daqui a pouco o meu de 12 falou: ai, que vergonha, não sei o que eu falo. Não, você me chamou, aqui é um clube de homens. Eu acho que eu estou apaixonado. Eu estou dando esse exemplo para dizer: se a igreja que você faz parte tem seus firmes fundamentos no testemunho e na pregação,
Se a família tem seus firmes fundamentos no ensino e na pregação, por que perder a mão no desespero ao punir o inimigo que está querendo destruir os conceitos do que você vive? Não faz sentido dar mais energia para o inimigo do que para o amigo. Então, como eu vou dar mais energia de enfrentar ideias que destroem a família do que descer ao universo dos meus meninos para esse lúdico com eles? Onde está evidente que valores... Aí eu falei, quem é a moça, filho? Ah, é uma menina da turma, lá da escola, por isso que eu não queria sair de lá esse ano, tal. Aí eu falei, normal. Ele, não, normal não, sou uma criança, tenho 12 anos. Não, sim, claro que eu não vou deixar você namorar com 12 anos. Mas é normal, é do ser humano, é da existência humana, do coração humano. Que bom. Administra esse sentimento e tal. Ela é bonita? Aí ele, ela é linda. Aí o de 5, qual a cor dos olhos? Olha o papo do garoto, qual a cor dos olhos dela? Então por que eu vou olhar um homossexual na rua e agredi-lo, insultá-lo, diminuí-lo? Entende? Pelo contrário, eles mesmos já conhecem os conceitos das coisas e nós... entramos mesmo quando eles usam linguagem mundana, depreciativa. Ei. A pessoa fez uma decisão, uma escolha, tem um estilo de vida, mas ela é digna de respeito. Ah, pai, o que é aquilo? Ah, pai, eu ouvi hoje não sei o que, trans, que é isso? Senta e explico. Nossa fé diz isso. Nossa família pensa isso e aquilo, mas essa pessoa é digna do seu respeito. Não faça piada. É até crime, tá? Se você for maior de idade e fizer isso, você pode ser preso. Mas a crença gera o desespero no evangélico que, meu Deus, um desenho ali tem beijo gay. Como se a criança está aqui normal, aí viu um beijo gay e agora virou gay. Então, a crença é contraproducente. A crença não amadurece. E agora eu venho para o ponto que eu queria tratar com vocês. Explicando aqui a vocês. A crença é justamente isso que limita a visão que a fé precisa ter para que você consiga alcançar, acessar a sua herança em Deus. Dando esse exemplo secular da impossibilidade de evangelização, não gera em nós uma visão que nós podemos salvar pessoas. Se essa visão não foi gerada em nós, que nós podemos salvar pessoas e fazer discípulos em ambientes delicados como esse, por qual motivo Deus vai fazer milagres para te suprir? Porque todo milagre que Deus manda do céu para você é para equipar a sua missão. Então você não tem missão. E por que você não tem missão? Porque você não tem visão. Aí por isso suas orações não estão funcionando. Porque a logística do céu está olhando para você e você está mais ativista político do que missionário. Então para que o céu vai te dar ferramentas de trabalho? Porque assim, ó, que glória há em encher uma igreja dos iguais. A glória de um pastor que se preocupa com esses temas que eu coloquei aqui é o oposto. É ter discípulos agora, maduros, que eram Saulo de Tarso. Essa é a glória. A glória não é eu encher uma igreja com gente moralmente boa. Deixa eu reencontrar o texto que eu li aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A palavra galardoador significa literalmente presenteador.
Deus é um pai de presentes inesperados. Deus nos supre por aquilo que precisamos, pedimos, mas quando Ele está agradado de nós, nos surpreende até com aquilo que nós não pedimos, mas que Ele sabe que vai nos capacitar ao ministério. Por exemplo, tem um projeto que nós lideramos em Brasília, focado em cuidar de autistas e famílias autistas. Um pai de um autista começou a nos servir, fazendo reparos no prédio. Energia, água, luz, capinar o lote, sem pedir nada. Só pela gratidão que os filhos eram atendidos no projeto. Aí o projeto tem um carro que a gente não está indo muito mais com a cara dele e a gente queria passar o carro para frente. Aí o conselho administrativo falou: vamos abençoar o pai autista ali que nos serve? Então, pega esse exemplo aqui e vem para cá. Sem fé é impossível agradar a Deus, aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe e ele é presenteador dos que o buscam. Então, quando você vai em direção do seu propósito, Deus vem em direção das suas necessidades e lhe surpreendendo. Então, esse pai não pediu, esse pai não serviu o projeto porque queria, mas a promessa se cumpre. Deus presenteia, surpreende aquele que o busca. O que você quer? Esse é o grande segredo da fé. E o que você quer se baseia no que você vê, o que você está vendo. Como você projeta o seu futuro, como você projeta a sua vida, como você projeta a sua família, como você projeta o seu ministério. O que você vê? Porque no verso 1, aqui do capítulo 11, o autor vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Você só pode esperar baseado no que você viu, no quadro mental que você construiu. E a convicção da espera é baseada nessa visão que você teve. Um pastor que lidera 200 ovelhas, visionando que se ele entra na atmosfera da realidade que eu ensinei por essa manhã, ele visualiza uma igreja para 1000 membros. Então ele viu. Esse ver posiciona ele. E esse posicionamento vai fazer com que ele tome todas as decisões adequadas para essa expectativa se cumprir. Quando ele faz isso, ele ativa a logística do céu em direção à visão que ele tem. Então, tudo que Deus manda do céu para a terra não é um acidente, é a conclusão de uma visão e de um comportamento que prova que nós tivemos essa visão, porque eu me adequo. Quando eu estou noivo, eu me adequo à data do casamento, então eu não vou mais para a churrascaria, eu vou para o cachorro-quente, para economizar mediante a visão que eu tive. Então, se você não viu, você não se adequa. Se você não se adequa, Deus não te observa, porque você ainda não se posicionou. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Está esperando o quê? Há uma pergunta que muitos de nós não saberiam responder essa manhã. Está esperando o quê? Ou seja, não se fez diante de Deus conhecida a tua visão. Acho que foi o irmão David Onshore. Acho que eu tenho até uma pregação no YouTube antiga, baseada nessa experiência dele. Mesa, cadeira e bicicleta, eu acho, a pregação que eu fiz. Porque ele testemunhou um dos livros que ele pediu a Deus. E ele estava acostumado a experimentar que Deus é bom e supre e responde orações. Aí ele fez uma oração pedindo uma bicicleta para poder evangelizar, uma cadeira e uma mesa, escrivaninha, para ele escrever melhor os livros. Passaram-se 6 meses
E Deus não respondeu. Aí ele voltou em Deus para reclamar. Aí o Senhor respondeu tão rápido outras coisas, porque está demorando aqui. Aí Deus respondeu, é porque você não falou os modelos, as cores e as marcas. Aí ele realinhou. Que bicicleta é? Essa. Quantas marchas? A cor. A cadeira é como? Estofada, não estofada, de madeira? A mesa é como? Uma semana depois chegou o que ele pediu. Ó Deus, me abençoa com um carro. Que carro? Ó Deus, me abençoa com um casamento. Qual o varão? Como é? Quais as características? Hoje em dia as mulheres estão tão desesperadas que não estão definindo que tipo de homem estão esperando diante de Deus. Está tão em crise que se tiver dente... se não for banguela, Deus já serve. Então, de fato, o céu tem uma logística. Está aqui mesmo no livro de Hebreus, no capítulo 1, que os anjos são espíritos ministradores dos que herdam a salvação. A palavra ministradores que o autor usou aqui no grego é diácono. Então, o anjo, ele é diácono dos salvos. Então, tem uma logística no céu. Você pediu bem, Jesus repassa para a logística e os anjos responsáveis vão descer isso aqui na terra para você. Então, o que você espera? Está esperando o quê? Está vendo o quê? Posso falar algo bem triste? Só se você fizer uma promessa para mim. Você faz? Fala comigo, Pastor Anderson. Eu não vou me ofender. Então vamos lá. Todo crítico não produz. Nenhum crítico produz. Ninguém que produz mais que você tem tempo para investir em te criticar. O que também está impedindo a fé? O que vão pensar? O que vão dizer? O que vão achar se essa igreja crescer e a gente sair desse galpão para outro? Então, é preferível a mediocridade do que a afronta dos que não produzem. A crítica de quem nunca construiu não é válida aos olhos do Evangelho. Onde você pode se ofender? Com isso que eu vou falar agora. Por exemplo, se você é um crítico de internet, você é um hater de rede social. Ah, o pastor Anderson aí falou alguma coisa sobre o catolicismo. Aí a bênção que eu era até ontem, porque o que eu falava te agradava, te afrontou, te desafiou de uma tal maneira que hoje eu sou falso profeta. Como é possível eu ser bênção até ontem e porque falei algo que não se adapta à sua compreensão momentânea das coisas, te leva a concluir em desrespeito contra mim? Mas qual é a tristeza? Toda vez que eu vou no Instagram para olhar o perfil de um crítico, de um hater, ele é feio, ela é feia. É o primeiro ponto. Não tem um bonito. É o primeiro diagnóstico. Qual é o segundo diagnóstico? Segue mais pessoas do que é seguida. Tem 15 seguidores e segue 7.000 pessoas. Isso gera um nível de angústia, sofrimento tão brutal no coração de uma pessoa que se sente inútil. Toda vez que ela entra na rede social, ela tem que ser confrontada pela utilidade de alguém. Ela é esmagada, ela é lembrada que ela ainda não viveu o propósito dela. E ela fica zangada em ver o outro com erros e acertos no seu próprio caminho. E ela é afrontada que ainda ela não tem caminho nenhum.
Terceiro diagnóstico é que muitos sequer têm uma postagem. Ou seja, a vida é tão estacionada, tão sem sentido, tão sem propósito, tão inútil, que nem digna é de ser compartilhada. Com isso eu não estou dizendo que toda vida que é compartilhada é um paraíso. Mas, por exemplo, a tecnologia virtual faz com que a mensagem do Evangelho se espalhe por aí. A gente salva vidas no YouTube, a gente salva vidas no Instagram, no Facebook, por meio de mostrar a nossa vida, que é familiar, que é de fé, sim ou não? Então tenha a sua própria visão e vai viver seu propósito, sai desse lugar de amargura. É porque eu estou frustrado em você não ser quem eu conheci há alguns anos. Meu Deus, né? Toda a vida da pessoa está pautada em outra. Se você colocou a expectativa em algo que não é Cristo, e daí, cara? Não, é porque ele virou católico. E se fosse, eu deixei de ser digno de respeito? Aí sabe qual é os ataques? Vai logo se embora para a igreja católica e não volta, que a gente não aceita devolução. Para alguém que estava ouvindo minhas pregações, pastor Anderson é uma bênção. Olha só. Do nada, assim, ó, vai embora logo, desgrama. Isso vem de onde? O embrutecimento da crença. A crença é tão cruel que a pessoa não consegue discordar e se manter em respeito. É o pastor Anderson, foi uma bênção até agora. Se virar católico vai ser uma pena. Mas foi uma bênção, que Deus abençoe a vida dele, vou estar orando por ele. Agora, você vir num nível como se eu nunca tivesse sido uma bênção, ou se eu nunca tivesse sido o pastor, mas um demônio, então esse comportamento agressivo me dá o sentimento que você está me tratando como um demônio, e não como alguém que foi uma bênção. Mas por que eu reflito e não machuca muito? Porque quando você vai olhar para essas características que eu olhei, essa ofensa da pessoa está vindo da percepção que ela tem dela mesma. Não é sobre nós, sobre ela mesma. Então não se ofenda tanto com o crítico, ele não se ama. Ou, eu esqueci outro detalhe, a foto do perfil é um jardim, alguma coisa assim. Assim, ó, é tão chata a vida da pessoa que ela não tem nem o que externar. Gente, pelo amor de Deus. Sei lá, você tem 15 seguidores, segue 5.000 pessoas. Existir para ficar avaliando a vida alheia. Você foi chamado por Cristo para ser protagonista. E não coadjuvante. Para alguns irmãos eu falo, cara, eu não sou tua Netflix. Para de me assistir, vai continuar se frustrando. Você existe para me assistir, aí vive me criticando quando o roteiro saiu da sua expectativa. Mas olha que coisa maluca, cara. A pessoa existe para assistir a vida do outro, quando deveria estar criando a própria experiência, a própria vida, a própria jornada, a própria obediência, os próprios erros, os próprios acertos. Vai lá e faz. Todo sucesso é a gestão de fracassos bem administrados. Vá, não, mas eu não sei fazer, eu vou errar, tem que errar. Aí o anjo da logística, até queria, bonitinho ele, bonitinho ela, fui até com a cara dele, mas não tem propósito. E quando tem, os que é solteiro, nem casar quer, está tão interessado pela vida do outro que mais prefere um gato e um cachorro do que casar. Aí o anjo que está, assim, ó, o anjo, ele gostou de você. Aí o anjo está assim com o dedinho dizendo, rapaz, como eu queria dar o enter do Pix, do céu para a terra. Mas como que eu vou dar? O cara quer ser pai de gato.
A moça não quer casar, quer ser pai de mãe de cachorro. Mas tem opinião sobre tudo. Entendeu? Eu desisti. Eu tinha opinião sobre tudo. Essa semana, por exemplo, se fosse há alguns anos atrás, escândalo do INSS, não sei o que, igreja, e eu estava lá, junto com o pessoal, entendeu? Mas o que eu estou ensinando hoje eu aprendi. Não precisa ter opinião sobre tudo, eu já estou ocupado. Ter opinião sobre tudo é sofrer, porque uma opinião não muda. Você acha que a opinião hoje vai mudar a fraude do INSS? A única coisa que eu posso dar uma opinião é: o tal do Vorcaro é um gênio. É um lobo do Wall Street no Brasil. Ele fez um tipo de conexão tão brutal que ele pegou religião, judiciário, centro, direita e esquerda. E não vai dar em nada. Por quê? Ele fez amigos em todos os cenários. Baseado no que Paulo falou a Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele fez amigos por meio da ganância. Se eu falar isso na internet ali, para ser o bonitão e ter uma opinião, eu vou mudar o quê? Nada. E ainda hoje, com essa corrupção judiciária que tem no Brasil, você colocou uma mira em você, porque hoje é mais ou menos assim, ó: me deu o criminoso para eu prender? Não, é me deu o homem, eu invento o crime. Descaramento hoje das nossas autoridades institucionais saiu do normal. Então, não tenha opinião sobre tudo, você tem muita coisa para se ocupar. Não precisa ter opinião sobre tudo. Ter opinião sobre tudo é sofrer. Só quero servir, só quero amar, só quero fazer a obra de Deus. Vamos embora. Amém? Pai, nós te agradecemos e te louvamos por essa manhã. Te agradecemos e te louvamos pela tua bondade. Te agradecemos e te louvamos por essa casa de oração, essa casa de fé, seus pastores, seu presbitério, sua diaconia, sua membresia. Abençoamos todos os lares aqui representados. Pedimos ao Senhor que continue conduzindo os nossos irmãos em triunfo em Cristo Jesus. Te louvamos e agradecemos porque pedimos que a tua palavra encontre lugar de repouso em nosso coração, em nosso entendimento, produzindo em nós não mais essas crenças limitantes, mas a fé do tipo de Deus, a fé que ativa em nós um propósito maior, a fé que nos coloca em direção à tua vontade, como está escrito em Romanos capítulo 12, que é boa, perfeita e agradável. É somente isso que nós queremos viver, e é por isso que nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.